Boa noite a todos, aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, espero que gostem e voltem outras vezes, né? E aqueles que já são trabalhadores e frequentadores da casa, meu muito obrigado por ter vindo aqui essa noite e perder um pouco do seu tempo para me ouvir. Certos rumos aparentemente inexplicáveis que às vezes a vida de uma pessoa toma são facilmente entendíveis pela influência que os compromissos reencarnatórios exercem sobre nosso íntimo. Muito embora conscientemente não entendamos o porquê daquele impulso que nos leva a tomar decisões drásticas e repentinas, é o inconsciente, através da lembrança desses compromissos nele gravados, que nos impulsionam a tal. Essa personalidade espírita que eu vou falar hoje tem um nome em comum. O seu nome é encontrado nos poemas épicos escritos no século XVIII pelo escocês James Matthew. Nesses poemas aparece a figura de um guerreiro celta que empunha a espada e movimentava exércitos, conquistando territórios à custa de muito derramamento de sangue. Mas, ao contrário do guerreiro celta, essa personalidade espírita empunhou a palavra escrita e falada, numa existência marcada pela busca da espiritualidade, baseada em Jesus e na divulgação da imortalidade da alma. Então hoje eu vou falar para vocês sobre Caibar de Souza Schutel. Conhecido no meio espírita como o bandeirante do espiritismo ou como o pai dos pobres de Matão. Caibar Schutel nasceu no Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1868. O casal Antero e Rita Schutel, pais de Caibar, tiveram 5 filhos, sendo que os 3 primeiros partos de Dona Rita foram de meninas, que desencarnaram ainda muito bebês. A primeira filha do casal desencarnou com apenas 1 ano e meio, e as outras 2 nem chegaram a completar 1 ano. O 4º parto de Dona Rita foi o de Caibar e o 5º de Antero Júnior. O senhor Antero, pai de Caibar, apesar de pertencer a uma família muito rica e influente politicamente, nunca pediu e nem quis ser ajudado por eles. Ele foi um pequeno negociante de imóveis, mas nunca deixou faltar nada para a família. Apesar de ser muito trabalhador e de não deixar faltar nada para a família, ele gostava da bebida. E devido a esse vício, ele desencarna no mês de abril de 1877, com complicações hepáticas aos 33 anos de idade. Quando ele desencarnou, a esposa estava grávida do 5º filho. E devido a complicações no parto e também pela dor da perda do marido, 5 meses após o desencarne dele, ela também desencarna. E como se não bastasse, com apenas 3 anos de idade, Antero Júnior, irmão de Caibar, também desencarna. Portanto, com apenas 9 anos de idade, ele fica órfão de pai, de mãe e de irmãos. Sozinho no mundo, o seu avô paterno, o Sr. Henrique Schutel, fica com a sua guarda. O avô era um médico muito rico e influente politicamente. Então ele matricula o garoto no melhor colégio do Rio de Janeiro daquela época, o Colégio Dom Pedro II. Mas aos 13 anos de idade, após completar o ensino médio, Caibar abandona os estudos, porque o que ele queria era trabalhar e ser independente. Mas, na realidade, ele já estava sendo direcionado para o que seria o seu futuro. Apesar de ser um homem muito rígido, o avô concordou com a sua saída do colégio. E como ele era um homem muito influente, ele consegue uma vaga para o neto na farmácia considerada pela família imperial a melhor farmácia da cidade. Caibar começa a trabalhar como balconista. Mas como era muito inteligente, aos 17 anos de idade, ele já tinha uma grande experiência e uma prática acentuada na descoberta de ervas medicinais e de minerais, que mais tarde o ajudariam a curar muita gente. Mas, vivendo na capital do país, uma cidade que oferecia muitos prazeres,
ele começa a se envolver com a vida boêmia. Às vezes, emendava a noite e o dia, indo direto para o trabalho. Esse ritmo de vida, para um jovem em fase de desenvolvimento físico, acabou por torná-lo anêmico e debilitado nas funções pulmonares. Então, ele decide procurar um médico. E o médico diz a ele: a sua saúde está muito precária. Você está em uma encruzilhada. Ou sai do Rio de Janeiro imediatamente, ou já encomende o seu caixão, porque você está a um passo da tuberculose. E a tuberculose, naquela época, não tinha cura, era fatal. E para piorar a situação, o Rio de Janeiro estava sendo palco de várias epidemias. Era uma cidade empesteada pela varíola, pela cólera, pela tuberculose, pela peste bubônica e principalmente pela febre amarela. Caibara, então, pede demissão da farmácia e nesse ano o seu avô também desencarna. Sem saber que rumo tomar, ele vai para a estação ferroviária e pega um trem. Ficou um tempo na capital paulista, em Piracicaba, em Itápolis, em Araraquara e finalmente em Matão. Em Araraquara, ele fica por um bom tempo. Chegando lá, ele pergunta: onde fica a melhor farmácia da cidade? Como já tinha uma boa experiência nessa área, ele consegue uma colocação na farmácia de propriedade do senhor João Batista, um imigrante italiano, que deu início a uma rede de farmácias muito conhecida no Brasil, a Droga Raia. A mudança para o interior de São Paulo fez muito bem para ele. Sua saúde foi melhorando cada vez mais. E porque também ele deixou a vida boêmia, se tornando um homem muito responsável. Passado um tempo, pela sua experiência e responsabilidade, ele foi convidado para ser o gerente da farmácia. Mas um dia ele interpreta mal uma fala do patrão, então ele pede demissão. E aí ele decide se mudar para a cidade de Itápolis. E foi em Itápolis que ele conheceu e se encantou por Maria Elvira Silva Leme, com quem veio a se casar. Eles não tiveram filhos porque ela tinha uma saúde muito frágil, mas ela foi uma grande companheira dele. E após 2 anos do desencarne dele, ela também desencarna. Antes de se tornar espírita, ainda na cidade de Itápolis, ele desenvolve suas qualidades políticas. E no final de 1895, Araraquara sofre um surto de febre amarela. Então ele decide voltar para Araraquara para ajudar a população, com a sua experiência como farmacêutico. E ele contribuiu muito ajudando a salvar vidas. E no ano seguinte, ele se muda para o vilarejo de Bom Jesus das Palmeiras. Caibara abriu a primeira farmácia de Matão, que existe até hoje, no mesmo lugar e com o mesmo nome. Também, junto com um amigo, ele construiu uma capela. Naquela época, os farmacêuticos atuavam também como médicos, psicólogos, veterinários e até conselheiros. Devido a tudo isso e também ao seu carisma, quando o vilarejo de Bom Jesus das Palmeiras consegue sua emancipação, se tornando o município de Matão, já que pertencia a Araraquara, a pedido da população, ele se torna o primeiro prefeito de Matão. Ele trouxe muitos benefícios para o município, já que tudo que a população necessitava tinha que ir buscar em Araraquara. Caibar fez política no seu verdadeiro sentido. Foi prefeito por 2 mandatos. Só deixou a política quando se tornou espírita. Apesar de ter uma vida muito movimentada como prefeito, ele continuou trabalhando na sua farmácia. E ele dizia para os amigos que manipular medicamentos lhe dava o maior prazer, que a sua preocupação não era o dinheiro, o que ele gostava mesmo era de cuidar das pessoas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Mesmo com pouco tempo, ele ia visitar as fazendas, porque as zonas rurais eram mais povoadas e também de pessoas mais necessitadas. Ele ia para levar medicamentos e não cobrava nada, e muitas vezes levava alimentos. E quando se tornou espírita, também aplicava passes.
Caibar era muito católico. Sempre que podia, ia visitar o santuário de Aparecida do Norte. Quando desencarnava alguém em um acidente na estrada, ele ia até lá e colocava uma cruz, costume muito comum naquela época. E na Sexta-feira Santa, ele era um dos puxadores da procissão. Ele sempre foi muito amigo dos padres e também muito querido por eles. Mas, de repente, ele começa a ter contato com os pais durante o sono. No começo, eram aparições tímidas, mas depois foram se tornando corriqueiras e muito reais. Ele até achou que estava ficando louco. Então, ele resolve falar com o padre. E o padre lhe diz: deixe isso de lado. Esse negócio de mexer com a alma do outro mundo é perigoso, com isso não se brinca. Mas Caibar responde: não sou eu quem os procura, eles é que estão vindo me procurar e dar conselhos. Comentando esses fatos com alguns amigos mais chegados, ele fica sabendo que Quintiliano José Alves e Calixto Prado realizavam sessões espíritas. E as comunicações eram feitas através da tipitologia, ou seja, das respostas dadas pelos espíritos através de batidas. Apesar deles realizarem essas reuniões, eles não tinham nenhum conhecimento doutrinário. Caibar, então, vai assistir uma dessas reuniões, onde se encontravam também outras pessoas. E algumas pessoas faziam perguntas fúteis, como, por exemplo, um fazendeiro pergunta: a minha porca sumiu, me diga onde ela está? E ele recebeu a resposta através das batidas. Como era noite, no dia seguinte, antes mesmo do fazendeiro, Caibar vai até o local indicado. E realmente a porca estava lá. Caibar continuou indo a essas reuniões. E aos poucos foi se convencendo que existia vida além da morte. E que era possível a comunicação entre encarnados e desencarnados. O primeiro material espírita que ele teve contato foi com um exemplar da revista O Reformador, que foi dado a ele por um amigo da cidade de Itápolis. Após fazer a leitura desse exemplar do Reformador, ele fica sabendo da existência de Allan Kardec e dos 5 livros da codificação. Então ele encomenda os 5 livros, que ele lê e estuda com muita atenção. O Livro dos Espíritos dá a ele as respostas às dúvidas que se acumularam durante o tempo em que sua profissão de fé era o catolicismo. Já o Livro dos Médiuns veio sanar as imperfeições do caráter curioso das experimentações de tipitologia. E o Evangelho segundo o Espiritismo tocou profundamente o coração daquele que viria mais tarde a ser chamado de o pai dos pobres de Matão. 1 mês foi o suficiente para ele concluir a leitura dos livros, se tornando um espírita convicto. Aí ele pensa: se o pai havia colocado na sua frente um patrimônio espírita tão valioso, ele não deveria guardar para si, mas sim anunciar para todos, quando pudesse, a mensagem renovadora da doutrina consoladora dos espíritos. Seu trabalho não tardou a aparecer. E em 5 de julho de 1905, ele funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, atual Centro Espírita O Clarim, o primeiro centro espírita da região. Com isso, o padre e os seus fiéis ficaram incomodados e começaram a atacar Caibar e os espíritas. Chegaram até a ameaçar colocar fogo na casa espírita. Caibar teve que pedir intervenção de um delegado para garantir a sua integridade e da casa espírita. Quando ele fundou a casa, ele fez tudo de acordo com a lei. Aí ele começa a pensar em como rebater os ataques do padre e os seus fiéis. Aí ele cria, em 15 de agosto de 1905, o jornal O Clarim, para divulgar e defender a doutrina espírita. Mas também tentaram sabotar o jornal. Só que a história se repetiu. Assim como o que aconteceu com o Livro dos Espíritos em Barcelona, o jornal O Clarim despertou a curiosidade da população, causando um efeito contrário do qual esperavam seus agressores. Caibar também sofreu muitos ataques do professor Faustino Ribeiro Júnior,
um médium curador que tirava proveito da sua mediunidade. Convertido ao protestantismo, ele publicou vários artigos atacando Caibar e o espiritismo. E devido a esses ataques do professor Faustino Ribeiro Júnior e dos artigos que ele escreveu, Caibar escreve a obra Espiritismo e Protestantismo, um livro também para rebater e defender a doutrina espírita. No início, o jornal Clarim era impresso na cidade de Taubaté, a cerca de 400 quilômetros de Matão. Tudo era feito manualmente e transportado em charretes. Era um trabalho heróico, mas Caibar e seus colaboradores não desistiram. Com o tempo, o jornal Clarim passou a ser impresso em Matão, a sua própria editora, que existe até hoje e que se chama Casa Editora O Clarim. Caibar e seus colaboradores distribuíam o jornal em todos os lugares, mas o que ele gostava mais era de distribuir o jornal no cemitério, principalmente no dia de finados, porque o que ele queria era passar para as pessoas que aquele familiar tinha apenas mudado de plano e que agora ele estava na verdadeira vida. Mas ele ainda não estava satisfeito. Ele queria atingir um público específico e intelectualizado, porque ele recebia muito material do estrangeiro, principalmente do professor e pesquisador espírita, o italiano Ernesto Bosano. E em fevereiro de 1925, ele e Luiz Carlos Borges lançam a Revista Internacional do Espiritismo. E nesse ano, o jornal Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo foram representados no Congresso Internacional em Paris, e ambos também existem até hoje. Caibar também foi o pioneiro a divulgar a doutrina espírita no rádio. E devido a esse programa, ele escreve a obra Conferências Radiofônicas. Ele dizia para os seus colaboradores: se for necessário, venderei tudo o que eu tenho, para que a doutrina espírita não pare a sua marcha. Caibar construiu no fundo da sua casa um pequeno hospital. Lá, ele abrigava e cuidava não só como farmacêutico, mas principalmente como espírita, de pessoas com perturbações mentais, porque muitas delas sofriam influências espirituais. Ele ia também nos presídios fazer palestras e aplicar passe nos presidiários. Caibar escreveu 16 livros, que também merecem ser lidos e estudados. E no dia 30 de janeiro de 1938, ele desencarna aos 69 anos de idade, vítima de um aneurisma cerebral. 20 minutos após o seu desencarne, ele já dá uma comunicação. Através do médium Urbano Assis Xavier, pai da escritora de vários livros espíritas, Célia Xavier. Aí então ele pede a presença dos seus companheiros de jornada que iriam continuar as suas obras e deixa uma palavra amiga e de motivação, mas também uma recomendação. Então ele diz: vocês estão pensando o que fazer no meu túmulo e no meu funeral, mas eu quero tudo muito simples. Só peço que escrevam na minha lápide: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa frase traduz o que foi a vida dele, desde o momento em que se tornou espírita e conheceu as verdades da imortalidade da alma. E com amor e caridade, ele seguiu com fidelidade a Kardec e o exemplo de quem segue a Jesus. E ele pediu também que o seu caixão fosse branco e que os seus colaboradores também se vestissem de branco no seu funeral. E ele arremata dizendo: porque o preto remete à morte e a morte não existe. Já na espiritualidade, ele trabalha e habita a colônia Alvorada Nova, que fica acima da cidade de Santos, de onde ele tem enviado muitas mensagens. E uma delas diz assim: permita-me, com carinho de irmão, externar o meu pensamento. Confesso-lhes que vejo com alguma preocupação o destino dos irmãos do ideal espírita encarnados no planeta. Percebo que o entusiasmo, o conhecimento aliado ao trabalho prático
dos iniciadores do movimento espírita nos seus primórdios não se reflete nos continuadores dos atuais, da grande obra iniciada pelo grande codificador Allan Kardec. Com muitas louváveis exceções, parte dos espíritas mantém-se apático em relação à verdadeira vivência cristã. Nunca houve tanta facilidade em adquirir conhecimento através da literatura espírita, que convida à renovação, ao estudo e à análise da ciência que avança sempre. Entretanto, todo esse acervo destina-se mais às prateleiras individuais. Deixo aqui, portanto, o meu apelo. Trabalhemos, meus irmãos, enquanto há tempo, com devotamento e abnegação, coragem e alegria, procurando disseminar a paz e a esperança em todos os momentos do aproveitamento desse final de ciclo. Grandes transformações irão acontecer no encerramento dessa era e, consequentemente, início de uma nova era, a era da regeneração, que trará uma vida melhor a quantos conseguirem permanecer aqui no planeta Terra. Por isso, grande leva de espíritos iluminados os auxiliarão nessa tarefa, de levar conhecimento a todos os necessitados de paz e luz. Contem conosco e que o Senhor da Seara nos ilumine cada vez mais, dando-nos força e coragem na travessia das provações para alcançarmos o reino de Deus, que, segundo o Mestre, não está aqui ou ali, mas está dentro de cada um de nós. Recebam um abraço do amigo e servidor devotado, Caibar de Souza Chútil. E desde o ano de 2011, no mês de setembro, acontece na cidade de Matão o encontro anual Caibar de Souza Chútil, onde são tratados vários assuntos dentro da visão espírita. E em 16 de julho de 1967, foi fundado em sua homenagem na cidade de Araraquara um hospital psiquiátrico espírita para acolher e tratar pessoas com problemas psiquiátricos e espirituais. E também na cidade de Matão existe um memorial em sua homenagem. E quem quiser saber mais sobre ele, existem 6 biografias escritas por vários autores. E na internet, vários vídeos sobre ele também. Eu espero que eu tenha conseguido contar um pouquinho para vocês a história dele. E para encerrar, eu queria terminar com um poema que eu fiz em homenagem a ele, que é um resuminho de tudo isso que eu falei. E o poema diz assim: com 9 anos de idade, Caibar fica órfão de pai, de mãe e de irmãos. Por isso, o seu avô paterno assume a sua criação. Caibar abandonou a escola, mas era muito inteligente. Se tornou um grande farmacêutico que ajudou a curar muita gente. Doente e sem o avô, ele não sabia o que fazer e nem para onde ir. Pegou um trem e nem imaginava o que estava por vir. Assim como os bandeirantes, ele desbravou várias cidades, deixando por onde passou um rastro de amor, sabedoria e humildade. Como político, transformou o município de Matão. Governou com honestidade e amor, trazendo muitos benefícios para a população. Através dos sonhos, seus pais vinham lhe aconselhar. Encontrou as respostas no Espiritismo, se converteu e logo começou a trabalhar. Caibar não queria vingança, mas precisava divulgar e defender o Espiritismo. Criou o jornal O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo. Caibar fundou o primeiro centro espírita da região, uma casa muito acolhedora que deu a ele o apelido de Pai dos Pobres de Matão. Caibar desencarnou vítima de um aneurisma cerebral. Pediu que escrevesse na sua lápide: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Muito obrigada.